Então vamos lá. Vamos. Quem teve como dar uma espiadinha no material que já foi enviado desde ontem, já deu Uhum. para perceber que a gente vai começar a falar de Constituição Federal, né? Dando sequência ao que a gente começou na semana passada, que foi bem tumultuada, a gente teve que compactar, né? Já que a nossa semana só teve 3 dias, mas a gente começou, né? Começamos com os nossos bate-papos falando de direitos humanos, né? Quem pôde participar, quem conseguiu ver o material da semana passada. E aí, na sequência, é muito importante que a gente fale da nossa Constituição, que a gente já deu uma pincelada na semana passada, né? Que foram mais de 40 anos para a gente ter realmente efetivação de vários direitos previstos nos direitos humanos, que foi com o advento da nossa Constituição de 1988. Ela é conhecida como uma das constituições mais bonitas existentes na atualidade. A gente vê no 88, e mesmo assim ela continua sendo muito bonita. Né? Como eu falei com vocês, infelizmente, tem muita coisa que é só no papel, mas a gente continua cutucando para que ela seja plenamente respeitada. A nossa Constituição, ela foi criada naquele contexto, né, que eu falei para vocês, pós-militarismo, né, e ela veio com muita participação popular. E nos ramos do direito, que o direito tem vários ramos, a gente tem o direito constitucional, que é esse direito responsável por estudar a Constituição, né? Não só a nossa Constituição, mas todas as outras constituições, a história da Constituição em si, né? Então, assim, o direito constitucional ele estuda as responsabilidades da Constituição, né? Vocês veem aí, responsável pela organização do Estado. Então, dentro da Constituição, tem a organização do Estado. Lá está previsto como é a organização do Estado, né? Ela estabelece os direitos e as garantias das pessoas. Nós temos outros direitos garantidos, né, em outras leis, mas a Constituição traz os direitos principais que a gente tem. E da Constituição saem as outras leis. Né? Quando a Constituição fala que a gente tem direito ao trabalho, sai a lei trabalhista. Então, ela é base de garantia de todos os nossos direitos. Quando ela traz a garantia das pessoas menores de idade, dela surge o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, várias leis que a gente tem hoje vieram porque a Constituição escreveu: olha, nós temos a obrigação de fazer tal coisa. Então, nós vamos ter que criar uma lei para regulamentar essa nossa obrigação. Né? Então, ela é a nossa lei máxima. E ela também limita o poder do Estado. E aí a gente vê, no contexto em que ela surgiu, por que essa limitação do poder do Estado? Né? Ela surge pós-ditadura militar. Então, o Estado não pode fazer simplesmente o que ele quer. Ele tem que respeitar o direito de cada cidadão. Então, a Constituição vem para poder fazer limitações e garantir direitos. E o direito constitucional é o ramo do direito responsável por esses estudos. Quando a gente fala que tem alguma coisa, alguma questão sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, para saber se é constitucional ou inconstitucional, nós estamos falando de direito constitucional. E aí, por que vai para o STF? É a casa máxima do nosso judiciário. Eles têm a obrigação de garantir que a Constituição seja cumprida. Então, alguém avisa: olha, STF, criaram uma lei maluca que vão criar uma coisa assim ridícula. Que a partir de hoje todo mundo só pode andar de vermelho. O que o STF vai fazer? Peraí, vamos ver se essa lei tem como existir. A gente está atingindo algum direito que está previsto na Constituição? Porque nenhuma lei pode ser acima da Constituição. Nenhuma.
E se lá estão previstos os nossos direitos individuais, que eu escolho a roupa que eu quiser, o STF fala assim, olha, essa norma é inconstitucional e derruba. Né? A gente vê muita briga com o STF em algumas situações. Em várias situações as pessoas vão questionar o STF falando, poxa, mas o STF foi lá e vetou. Tá? Para eles vetarem e falarem que é inconstitucional, tem que ser contra uma coisa que está escrita, uma norma prevista na Constituição. Não é da cabeça deles. Eles não julgam aquilo. Eles vão lá e comparam a Constituição com a norma que está sendo discutida. Se a Constituição admite que isso aconteça, ok, é constitucional. Se não admite, não pode, pronto, acabou. Então a gente vê muita briga com o STF, a gente vê isso, muitos questionamentos, porque vários legisladores apresentam normas, né, que eles querem fazer para o seu público, para os seus eleitores, que alguma coisa nela foi considerada inconstitucional e essa norma é derrubada. E aí muita gente fala, o STF está legislando. O que é isso? Dentro da nossa Constituição tem a divisão de poderes. Legislativo, executivo e judiciário. O executivo é o presidente, ok? Não tem, como eu vou falar, não vai ter uma hierarquia de um poder ser acima do outro. Os três têm que caminhar juntos. Então temos o executivo, que é o nosso presidente, o legislativo, né, que são as câmaras, né, e o judiciário. E isso acontece tanto em âmbito nacional quanto no estado, que o executivo vai ser o governador, né? Tem o legislativo, que são as câmaras municipais, e tem o judiciário, que são os tribunais. E nas prefeituras a mesma coisa. Então tem a divisão dos poderes. E na Constituição está lá a responsabilidade de cada um dos poderes. Então nenhum poder pode fazer o que o outro tem que fazer. Mas às vezes isso acontece. É quando a pessoa fala assim, olha, o STJ está legislando. O que é isso? Quem legisla são aqueles deputados, são as pessoas que nós votamos para estar na Câmara. Eles criam as leis. Mas isso não quer dizer que todas as leis que eles criam vão ser aprovadas. Então, se uma lei, como eu disse, tem alguma coisa aí atentando para a Constituição, é enviado para o STF falar, olha, está dentro da Constituição ou não. Quando ele fala não, muita gente entende que ele está legislando, que ele está fazendo uma coisa que não é da alçada dele, que ele está mexendo em leis. Só que naquele momento, o que eles estão fazendo? Eles estão avisando, olha, essa lei não vai existir, porque a gente está aqui para defender a Constituição. Então, a gente vê atritos entre os três poderes nessa dinâmica. Né? O presidente, o executivo, ele não pode simplesmente criar um decreto e automaticamente esse decreto vira lei. Vocês já devem ter visto nos jornais, né? O presidente assinou um decreto que faz isso, isso e isso. Ele não cria lei. O decreto tem prazo de validade. O decreto começa valendo, mas tem que ir para a Câmara, para os legisladores verificarem se aquele decreto vai virar uma lei. Então, não existe, né? A gente tem uma ideia, antes da gente ter o conhecimento sobre isso, de que uma pessoa que vai ganhar as eleições como presidente simplesmente vai chegar lá e vai mudar o Brasil inteiro. Não tem como isso acontecer, porque essa pessoa não decide sozinha. Essa pessoa não pode simplesmente virar e falar, a lei é essa, pronto, acabou. Não. Vai passar pelos legisladores e se tiver alguma coisa inconstitucional, vai parar no STF e o STF vai barrar. Ele vai barrar. Porque a função dele é garantir que qualquer lei que seja criada ou qualquer situação que aconteça não atinja a Constituição. Então a gente sempre vê essas discussões em jornais, né? O STF fez isso. Não, mas a Câmara fez isso. E fica, o presidente assinou um decreto. Então, a partir de agora, quando vocês forem ver essas notícias, eu peço que vocês analisem essa situação. Espera aí, antes de eu fazer qualquer comentário, o que eu tenho que observar aqui? Né?
Como que está essa divisão dos poderes? Isso está previsto constitucionalmente? Isso pode acontecer na Constituição? Às vezes é uma coisa que a gente quer que aconteça no nosso país. A gente quer que exista essa lei. Só que chega lá na Constituição, peraí, a Constituição barra. Então não é fácil, não é simples, né? Muita gente fala assim, nossa, o Brasil vem sofrendo tanto e há tanto tempo, né? E não muda. A gente põe presidente, põe outro presidente, põe um totalmente diferente e não muda. Porque não é uma pessoa que vai mudar. A nossa parte a gente está fazendo, indo às urnas, né, cobrando, porque depende da máquina. Tem que caminhar junto. Né? A mudança nunca vai ser repentina, né? Não vai ser, acabou de eleger alguém, esse alguém já vai fazer milagre, independente de quem seja. Isso nunca vai acontecer. Porque tem todo esse processo, né, que muita gente não entende, que não é fácil assim, né, que não é simplesmente assinar, criei a lei tal, pronto, acabou. Né? Não é simplesmente virar, a partir de hoje o salário mínimo é 5 mil reais. Não tem como. Que a gente ia gostar, a gente ia gostar. Mas não tem como, né? Esses milagres a gente ainda não conseguiu. Mas passo a passo a gente vai encaixando. Então eu queria que a partir de agora vocês entendessem que tem um passo a passo, né? E que nenhum poder segue sozinho. E um depende do outro. E para uma lei ser criada, principalmente leis que versam sobre direitos muito importantes, como direito à vida, à saúde, ao trabalho, a discussão para mudar qualquer lei dessa tem que ser minuciosa e tem que passar pelos 3 poderes. Tem que peneirar. Né? Então, fica um pouco mais complexo. Né? Agora, quando a gente vê no jornal e pensa, meu pai do céu, o povo está achando que é só ir lá e bum, né? Não é, gente. Eu sinto informar a vocês que, infelizmente não é assim que a banda toca, né? A gente fica triste, porque a gente queria muita coisa, mas acaba que essa é a nossa proteção. Né? Porque por essas e por outras, que antes da Constituição, a gente passou por uma ditadura. Porque a gente não tinha essa proteção, né? Diga, Cléo. Ana Paula, eu só queria saber a diferença entre o decreto e a medida provisória. Tá. Na realidade, a diferença maior vai ser a motivação. Tá? Medida provisória geralmente tem uma motivação legal. Você vai ver medidas provisórias versando sobre situações, por exemplo, mais críticas, mais sérias, né? E a medida provisória, ela tem uma duração diferenciada. Um decreto pode ser sobre uma situação simples. Eu vou criar um decreto que, deixa eu falar uma coisa bem simples. Que durante o período de 9 meses, os postos de saúde vão funcionar no sábado e no domingo. Né? Então, essa diferença vai ser no teor, tá? Dessa situação que vai ser legalizada, entre aspas, tá? Tanto um quanto o outro tem um período de duração. A medida provisória, geralmente, eles já colocam esse prazo. O decreto, ele pode ser transformado em lei. Ele pode chegar no legislativo e virar uma norma escrita. Né? O decreto, de repente, virou lei. Então o legislativo concorda que a partir de hoje os postos de saúde vão abrir sábado e domingo e vira uma lei, tá? Ou pode ser derrubado. O decreto, vocês devem ter ouvido esse termo, o decreto foi derrubado, tá? O decreto, o presidente escreve um decreto, ele senta e escreve, tá? Deveria ser para medidas emergenciais, mas nem sempre né? É sempre usado para um jeitinho, mas a grosso modo seria assim, tá, Cléo? Ok, obrigado. Neuzeni, é isso mesmo? Não, nossa, estou recebendo uma aula maravilhosa. Muito obrigada, que carinho. Que bom. Agora, você explicou muito bem o que é medida provisória e decreto. E quando se fala em PEC, tem alguma coisa a ver ou não? Tá, PEC
vamos falar, deixa eu ver como é que eu falo de uma forma popular. A gente está com um projeto de lei, tá? É um projeto. É o início daquela situação, tá? E pode também vir a ser lei ou não. Tá? Então a gente tem vários procedimentos para chegar à criação de uma lei. Né? Os deputados, por exemplo, senadores, eles podem escrever e apresentar essa proposta. Né? Olha, eu tenho uma lei aqui que eu estudei muito por ela e eu quero apresentá-la aqui no Congresso. Né? A gente vê muitas leis surgindo assim. E muitas polêmicas também. Né? A gente já está com mais uma que, após o STF considerar constitucional o casamento homoafetivo, estou falando que é recente, nessas semanas estão sendo discutidas. O STF considerou constitucional. E aí é aquilo que eu falei. Peraí, tem gente questionando porque o STF está criando lei? Não, ele não criou uma lei. Ele considerou constitucional o casamento homoafetivo. O que ele está falando é, pelo que traz a Constituição, essas pessoas têm o direito, sim, de se casar, assim como as pessoas héteras. E aí já foi apresentado um projeto de lei para derrubar o casamento homoafetivo. E tá uma discussão, tá um furdunço danado por causa disso. Né? É aquilo que a gente já vinha falando na semana passada. Nós somos seres humanos, cada um tem a sua moralidade, sua religiosidade. E o que não deveria acontecer dentro de um congresso que era eu tenho que ser imparcial quando eu for defender a lei. Não acontece. Né? Cada um tem a sua visão. Essa discussão veio de um pastor, né? Ele usa, né, a questão religiosa para trazer essa discussão. Então a gente vê isso, porque nós somos seres humanos e cada um tem um pensamento. E aí o STF fala assim, olha, aqui eu não estou pensando em moralidade. O que eu estou falando é, a nossa Constituição garante isso. Ponto final. O STF não discute a existência de uma lei ou não. O que ele olha é, a Constituição garante ou a Constituição não garante. Ponto. E aí vem essas discussões. Né? A gente vê muita discussão assim. A gente fica também entre a cruz e a espada, porque tem hora que a gente é a favor, tem hora que a gente balança. E é isso. E lá dentro é a mesma coisa. São pessoas completamente diferentes umas das outras. Elas estão lá para nos representar. Cada um está representando um grupo diferente. Então a gente tem essas polêmicas lá dentro. Né? Por isso que é tão difícil criar uma lei, principalmente com temas muito polêmicos. Né? Quando uma proposta é apresentada, quando uma PEC surge, quando surge um decreto, tudo isso é discutido entre pessoas comuns que estão lá representando a gente. E cada um, naquele momento, vai falar o que ele traz da bagagem de vida dele. Por isso é tão complexo, né? Tão difícil. Por isso que a gente fala, poxa vida, mas eu elegi o presidente fulano de tal, mas agora ele está fazendo acordo com o ciclano, está fazendo acordo com o beltrano. Gente, não tem como governar sem acordo. Não tem como, é impossível. Não tem como você bater de frente com todo mundo do Congresso, porque você não vai conseguir colocar pauta nenhuma para ser votada. E aí a gente fica do lado de cá revoltado, falando, meu Deus do céu, mas o que esse povo está arrumando lá dentro? Mas é um jogo de interesse. É um jogo de interesse. Infelizmente, é o que a nossa vida é no dia a dia que está acontecendo lá dentro. Não tem como ser diferente. Né? Mais alguma pergunta? Então vamos lá. Como eu já havia dito para vocês, né? A nossa Constituição surge no final da ditadura. Com o povo brasileiro sedento por alguma coisa, sedento por esperança. E quando vem a Constituição Federal de 1988, o que o povo recebe é essa esperança, porque é lógico que não vai mudar nada da noite para o dia. Mas o povo recebe a esperança de várias coisas que estavam escritas ali, sabe? O direito ao trabalho, a saúde, e o povo recebe essa esperança.
né, recebe essa Constituição como um presente, mesmo sabendo que não vai mudar nada do dia para a noite. Tem muitas coisas que a gente ainda está lutando para mudar, que está previsto desde 1988, né? E a gente ainda está lutando para mudar. Eu tinha o quê? 8 anos quando a nossa Constituição chegou, né? Eu não sei se alguns de vocês vão lembrar desse período, né? Foi um boom. E todo mundo parou e falou: e agora? Como que vai ser? O que vai mudar? Depois de anos de ditadura militar, né? Como é que vai ser minha vida? Como é que vai ser meu trabalho? O que eu posso falar e o que eu não posso falar? Né? Porque assim, a pessoa está acostumada com um ritmo completamente diferente, né? Com um país completamente diferente. Você aprendeu a lidar com aquela situação naquele momento. E de repente alguém vira para você e fala assim: olha, a partir de hoje, você tem direitos fundamentais, garantidos por lei, escrito lá, né? É igual quando a gente... Eu sou divorciada, eu posso dar esse exemplo. Você divorcia e de repente você para, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Todos os meus planos eram com aquela pessoa, eu divorciei. Eu tenho que fazer todos os meus planos de novo. Porque é assim, né? A gente dá aquele... Peraí. E foi assim com o nosso país. De repente, a gente estava ganhando um presente, a gente não sabia o que fazer com ele. E muitas vezes hoje a gente ainda não sabe o que fazer com ele. Né? A gente está aí lutando por muita coisa. Como eu falei, as mulheres nem votavam, né, gente? Nós tínhamos termos como mulher honesta na nossa legislação. Né? Estou dando exemplos, né, mais próximos da gente, que são coisas que vêm mudando recentemente. Né? O marido tinha o direito de matar a mulher se ela traísse. A gente acha absurdo. A gente. Mas era o normal. Né? Era o normal a pessoa trabalhar o dia inteiro e não ter limitação de horas de trabalho. Né? Não receber horas extras. Não ter horário de intervalo para almoçar. Era normal. Ninguém reclamava por isso. Você queria trabalhar. Né? Hoje você tem suas horas limitadas, você tem direito à hora extra. Né? Então, assim, aquilo que surgiu, né, que a gente viu semana passada, que vieram os direitos humanos, né? A gente falou em Revolução Francesa. Para a gente chegou demorado? Chegou. Mas chegou. Né? Tinha que chegar uma hora. E continua chegando a conta gotas. Né? O Estatuto da Pessoa Idosa, gente, é previsto nos direitos humanos. Né? E é o tempo que foi demorando para chegar para a gente isso tudo. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, tudo isso vem dos direitos humanos. A gente está passinho a passinho aí, né? Caminhando, mas isso tudo já era previsto. Então tem muita coisa que o nosso país ainda é atrasado com relação aos direitos humanos. Muita coisa que está escrito lá na nossa Constituição e a gente ainda, né, não tem nas nossas mãos. Né? A gente tem lutado muito. Quando a gente fala que tem lutado muito, é porque literalmente a gente sabe que muita coisa já deveria ter mudado. A gente assiste os jornais todos os dias, a gente vê os absurdos que acontecem, a gente fica revoltado e fala, quando que vai mudar? Né? E é aí que a gente precisa do conhecimento, gente. Conhecimento é poder. A gente precisa desse poder. Todas as turmas que passam por mim, eu falo isso. Conhecimento é poder. Né? Vamos assistir o filme do Homem-Aranha, que o tio Ben, o tio do Homem-Aranha, vira para ele e fala: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso é muito verdade, gente. Eu nunca vi um filme de super-herói que falasse tanta verdade pra gente. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se vocês estão aqui adquirindo conhecimento, vocês estão recebendo poder. Automaticamente vocês têm uma responsabilidade muito grande. E pesa nas costas da gente, viu? Aqui, ó.
A cobrança é alta. Com Então, certeza. cada conhecimento que a gente recebe, a gente está recebendo muita responsabilidade nas nossas costas. É poder. Diga, Inês. Rapidinho, sobre os direitos humanos, né, Estatuto do Idoso, eu passei por um momento desse com a minha mãe, não foi nada fácil. Foi, assim, uma coisa que até então, na época, eu não sabia, né? Assim, eu tinha uma noção que via um comentário, alguma coisa ou outra, mas a gente ainda não estava naquela coisa, aquele conhecimento, né, vamos dizer assim. E eu passei por esse momento com a minha mãe. E foi muita luta, sem eu saber direito, sem eu entender direito, eu corri atrás, fui aonde eu achava que eu deveria ir, para ela ter o direito dela como idosa e pessoa acamada. Eu consegui. Para ela, o que eu almejava, eu consegui. Só que foi tirado de mim, acredita isso? Né? Uma coisa louca, mas eu não importei. Eu falei, se ela tiver os direitos que ela tem, eu vou abdicar do meu direito, não tem problema. Mas eu vou correr atrás para ela. E eu consegui, graças a Deus. Não foi fácil, mas É tão consegui. difícil, gente, a gente ter que brigar por uma coisa que é nossa. Uhum. Poxa, é seu. Tá lá escrito que você tem esse direito. E você ainda tem que brigar por ele, se já tá garantido. É um absurdo isso. Sabe? É muito absurdo. Uhum. Desculpa, falei. Diga, diga. Sabe quem me orientou mais ainda a esse respeito? Foi que eu tive, assim, um pensamento rápido que eu vou ligar para a prefeitura, gente. Alguém lá vai poder me ajudar nessa questão. Consegui conversar com um supervisor da saúde e falei com ele tudo que minha mãe estava passando. Rapidinho aqui, para não interromper tanto tempo. Sem Ela problema. fazia tratamento médico há mais de 20 anos, com o mesmo médico do INSS, do posto de saúde. E foi modificado no sistema dos postos de saúde que o médico que estivesse chegando ia cuidar dos pacientes há quase 30 anos ou mais. Quando chegou isso em mim, eu falei, não, não vai não. Porque a minha mãe já não andava, não falava, né? Ela tinha Alzheimer. Eu fui e corri atrás. Nesse telefonema que eu dei, e a menina me passou para o setor, e tinha um supervisor, eu falei com ele rapidinho, ele falou assim, olha, você está indo no caminho certo, a sua mãe tem os direitos, ela é idosa, ela é acamada, então você pode correr atrás. Por quê? Ela ia ficar sem o médico, de mais de 25 anos, de cuidado, ia ter que passar pelo processo, desde o exame de sangue até uma ressonância magnética, tudo novamente, para chegar nas mãos desse médico que estava chegando. Olha só, gente. Tudo que ela já passou, ela ia começar do zero um tratamento que ela já fazia. Já fazia. Não, E não isso faz era. sentido. E isso, quantos idosos iam passar por isso? Eu falei com todo mundo, se não correr atrás, nós vamos ficar com pai e mãe em cima da cama, com o médico, que ele vai ter que saber o histórico todo, não vai adiantar prontuário só. Aí eu consegui. Fui, conversei com a chefe do posto e falei com ela, eu vou lutar o tanto que for preciso, mas a minha mãe não vai ficar sem o médico dela, porque eu vou fazer a minha parte. Aí, sabe o que ela falou comigo? Eu vou ver o que eu posso fazer, sabe, Inês? Só tem uma coisa, se realmente der certo e sua mãe continuar com o médico, né, você não pode mais consultar aqui. Entendeu? Eu falei, como assim, se eu tenho direito, eu pago para isso? A questão do INSS não quer dizer que eu estou Agora você consultando. abriu. Não, você não vai consultar mais com o médico da sua mãe, que também te acompanha. Você vai ter que passar com o médico que chegou. Eu falei, não, isso aí não importa, sabe? Eu sei que eu tenho direito, mas primeiro eu vou resolver da minha mãe, depois eu resolvo o meu. E ficou por isso mesmo. Ela continuou nos atendimentos com o médico dela,
E eu não frequentei mais o posto, porque onde eu trabalhava tinha plano de saúde, então eu falei, vou fazer minhas coisas aqui, vai ficar mais fácil para mim, viável, né? E depois eu vejo. Hoje eu estou no posto de saúde. Gente, que absurdo. Estou na mesma equipe, assim, Absurdo. Foi punida por procurar os direitos. Exatamente. A gente vê cada coisa que foge da realidade. Você fala assim, gente, não faz sentido. Sabe? Não faz nenhum sentido. Olha que uhum, situação. Você tem brigar por uma coisa que é obrigação do Estado de fazer. Como assim você não tem direito mais de ir ao posto? Assim, quem tirou esse direito? Né? Quem que foi lá e rasgou a Constituição? Quem fez isso? Porque é isso. É literalmente chegar e rasgar a Constituição, porque o seu direito está ali. Né? A gente vê muito, e é muito ruim, gente. E é pior ainda quando a gente tem o conhecimento. Porque a justo, gente fica com muita raiva. A gente fica revoltado. Porque quando você é uma pessoa leiga, você escuta aquilo, eu acho que, por mais que você seja leigo, não vai te afetar tão fortemente do que quando você sabe que aquilo está errado. é, Né? Quando você sabe que está errado, a gente já fica revoltado. Eu tive vários colegas que se formaram comigo que desistiram. Eu disse, olha, não vou, estou fora. Porque a gente faz o curso de Direito, a gente começa, na realidade, o curso de Direito achando que vai mudar o mundo. A gente começa assim. Né? A gente sempre tem alguns. Ou eu quero fazer concurso para determinada área, ou eu quero advogar fazendo isso. Todo mundo que começa, né, no ramo do direito, a gente tem uma expectativa por alguma coisa. E aí você vai caminhando durante o curso e vai recebendo conhecimento, você começa a desligar a televisão quando está passando jornal. Pra você não passar raiva. Porque você passa raiva. Você passa muita raiva. Né? Até o ponto que eu falei assim, gente, eu não vou desligar mais o jornal. Eu vou aprender a assistir né, com a minha consciência crítica, sem sofrer. Mas a gente sofre muito. A gente sofre muito. Né? Deixa eu continuar aqui, gente. Fundamentos da República Federativa do Brasil. Fundamentos da nossa República. Vocês vão receber uma musiquinha durante a semana, que é a mesma musiquinha que a gente aprende para decorar esses fundamentos. Né? Porque direito é cheio de fundamentos de tudo, gente. É cheio de fundamento. E você decora para fazer a prova. Porque depois que você forma, você tem como pesquisar, gente. Então, para a prova, a gente decora. Então, a gente faz musiquinha para tudo nessa vida. Né? Vocês vão receber, vocês vão ver, eu coloquei em caixa alta lá, SOCIDIVAPLU. São as iniciais de cada um desses fundamentos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. É literalmente um resumo, um compilado do que a nossa república tem que ter. Não é pode ter, tem que ter. Né? Quando a gente fala pluralismo político, não pode existir um partido só. Não pode, é proibido. Se chegar uma eleição e um partido só se manifestar querendo, né, se eleger, se candidatar, não tem eleição, porque tem que ter mais de um partido. Tá? E no Brasil a gente tem diversos, né, gente? Houve uma época que era bem polarizado, mas agora a gente tem vários partidos. E, inclusive, temos candidatos sem partido nenhum. Não tem partido. Eu estou me candidatando e não tem partido. Então, a gente tem essa liberdade política que um dia nós não tivemos. Né? A gente tem essa liberdade. E quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, qualquer área do direito, vocês vão ouvir dignidade da pessoa humana. Vocês vão falar assim, meu pai do céu, eu não aguento mais ouvir esse termo. Dignidade da pessoa humana. Esse fundamento está em qualquer ramo do direito. É só você pensar, dignidade da pessoa. Tem no direito trabalhista, tem no direito de família, tem no direito do consumidor, tem no direito penal. Dignidade da pessoa humana é uma base para a nossa Constituição, gente. Toda vez que você fala de direito à liberdade, você está falando de dignidade. Toda vez que você fala direito à saúde, você está falando de dignidade.
Direito à privacidade. Você está falando de dignidade. É a Constituição que garante que a polícia não vai entrar na sua casa antes de amanhecer, mesmo com o mandado de prisão. Porque aquele momento, no período noturno, é o seu momento de descanso, é a sua privacidade, mesmo que você vai ser preso. É dignidade. Então, tudo que você vê que o direito defende, você vai ver que lá, ó, a base está ali, dignidade da pessoa humana. E a nossa Constituição traz isso com muita força. Muita força. Quando fala dos nossos direitos principais, dos nossos direitos fundamentais, ela traz isso com muita força, tá? Eu trouxe para vocês os títulos da nossa Constituição. Não vou ler um por um que vocês vão receber, vocês também vão receber a nossa Constituição em PDF. Por que eu trago isso? Eu falo muito para as pessoas, quando a gente vai ler qualquer lei, quando a gente vai mexer, pegar a Constituição, pegar a CLT, é muito. Eu costumo comparar um pouco com a Bíblia. Sabe, a gente não tem artigo, versículo, a gente não tem essas divisões. Todas as nossas leis são exatamente assim. A Constituição tem um título, lá, título 1, princípios fundamentais. Dentro do título 1 tem vários artigos. Título 2, direitos e garantias fundamentais. Dentro do título 2 tem vários artigos. Então, quando a gente vai pesquisar qualquer lei, a gente procura assim. Sabe? Artigo tal, vai estar lá. Título tal, artigo tal. Tudo marcadinho, gente, olha. Todas as minhas leis, não sei se dá pra ver, eu acho que por causa do reflexo não dá. Olha lá, ó, tá vendo? Amarelinho. Rabisco tudo. Marca texto, rabisco, puxo seta. Isso desde a época da faculdade. Adoro livro. Tem coisa que eu não gosto digital, não, sabe? Principalmente quando eu tô estudando. Sai rabiscando. Hoje a gente acha tudo. Você fala assim, qual artigo que fala de homicídio? O Google te mostra. Você consegue fazer isso. Mas quando eu tô estudando, eu gosto de rabiscar. Você não vai ver um livro meu que não tem um rabisco, gente. Que não tem um marca-texto. E a gente procura exatamente isso. E aí fica muito mais rápido. Quando a gente entende que todas as leis são divididas assim, né? E eu equiparo a Bíblia porque eu já fui catequista, né? A vida religiosa a gente ensina as crianças assim. Eu dava catequese para criança. Então a gente ensina. Então do mesmo jeito eu trouxe para minha vida para eu poder estudar. Então é fácil a gente visualizar dessa forma, sabe? Para poder a gente entender mais ou menos a lei. Por que eu faço assim? Porque nem sempre a lei tem uma sequência. Os livros que trazem as nossas leis, eles não têm uma sequência igual história, uma história sendo contada. Não, são divididos. Olha, o título 1 vai falar só sobre isso. O título 5 vai falar da defesa do Estado e das instituições. Aí vai falar do Exército, vai falar da polícia. Isso tudo a nossa Constituição traz. E fala o que cada um é responsável, né? Fala da ordem social do nosso país, né? A organização do Estado, a organização dos poderes que a gente falou. Então vem tudo divididinho. Então, nem sempre você vai ler na ordem, né? Você pega o Código Penal, que a gente fala só no terceiro módulo, e a divisão vai ter duas grandes divisões e várias outras pequenas. Né? A parte geral do Código Penal, que fala dos princípios, e a parte especial que fala de cada uma dos crimes. Pontua cada um. Então, fica muito mais fácil a gente visualizar assim quando a gente vai ler. Que não tem essa sequência. Né? Tem um título e todos aqueles artigos. E a gente dá muita ênfase, né? Aqui, ó, título 2. Direitos e garantias fundamentais. A gente escuta muito falar do nosso artigo 5º da nossa Constituição. A gente fala, mas tem um artigo 5º da nossa Constituição. A gente ouve muito falar no artigo 5º. Qual que é a importância do artigo 5º da nossa Constituição? Ele traz os nossos direitos fundamentais. Só ele? Não. Você vai ter direitos fundamentais na Constituição inteira. E o que é direito fundamental? Quando a gente fala em direito fundamental, a gente está falando daquele direito que ninguém pode chegar lá e tirar da Constituição. A gente chama de cláusula pétrea. Pedra. Lembra pus fotos de pedra aí para vocês.
Falou que é direito fundamental, é cláusula pétrea, inquebrável. São os direitos mais fortes que nós temos defendidos no nosso país. Sabe aquele direito que fala assim, ó, ninguém te tira e você também não abre mão. Quando fala assim, você tem direito à vida, e fala que no nosso país não é legal a eutanásia, é porque você não pode abrir mão do seu direito à vida. É polêmico? É. É uma cláusula pétrea. Você não pode abrir mão do seu direito à liberdade. Ah, mas e a pessoa que foi presa? Que ela está tendo restrição da liberdade. Aí a gente fala que é aquele conflito de interesses, conflito entre os direitos fundamentais. Por quê? É uma frase que a gente sempre fala. O meu direito começa onde acaba o direito do outro. E todos esses direitos têm que caminhar juntos. Então é aí que o STF, né, já que é a polêmica recente, vira e fala assim, olha, pela dignidade da pessoa humana que a Constituição garante, as pessoas homossexuais podem casar. Ele não está falando de questão religiosa, ele não está falando de moral. Ele está falando o que está escrito lá. Dignidade da pessoa humana. A pessoa vai ter como dar para o seu parceiro o plano de saúde do seu emprego. A pessoa vai poder adotar uma criança, né? Que a maioria dos casais héteros só adotam recém-nascidos e brancos. A grande maioria das crianças mais velhas, de 8 a 10 anos, são adotadas por casais homossexuais. Já tá lá escrito, já foram feitas todas as pesquisas. Porque naquele momento a preocupação deles não é, entre aspas, fingir que tiveram um bebê. Porque na maioria da cabeça das pessoas, o que eles pensam? Olha, a gente vai adotar um bebezinho, já que a gente não tem condição de ter biologicamente. Poxa, eu quero sentir como se eu tivesse tido, eu quero pegar essa criança no colo, né? A gente entende isso. Mas eles já equipararam que o número de adoção de crianças mais velhas aumentou depois que o casamento homossexual foi garantido pela lei. Então a gente tem que pensar em dignidade da pessoa humana. Olha quanta dignidade essa decisão do STF espalhou, não só para esses casais, mas para as crianças, para as pessoas que não podiam ter um plano de saúde, mas o marido, o companheiro ou a companheira hoje pode fornecer o direito à saúde. Então, quando a gente fala da nossa Constituição, gente, por mais que seja difícil, a gente tem que tirar essa nossa roupagem que veio com a gente das nossas criações, das nossas moralidades, para poder enxergar o todo. O que isso alcança? Né? Até onde vai isso? Né? É pesar aquilo. O que está fazendo de mal e de bom? Sabe? É muito difícil. Eu não ia conseguir ser legisladora, gente. Não ia. Eu não tenho condição nenhuma. Né? Igual eu falei, eu não tenho condição de ser juíza, porque tinha casos que eu não ia conseguir ser imparcial. Eu tenho que admitir a minha humanidade. Né? E quando a gente fala em cláusula pétrea, tá falando isso, olha, STF, eles estão querendo derrubar uma cláusula que está lá no artigo 5º, sabe? Estão querendo derrubar alguma coisa que é prevista. Olha, quando a gente fala em muito atual também, gente, trabalho equiparado à escravidão. A gente está vendo aí todo dia, principalmente em Minas Gerais, está uma tristeza, gente. Está previsto que ninguém poderá ser submetido a trabalho análogo à escravidão. Está lá garantido. Está garantido, está escrito. Então, o que a nossa Constituição traz para a gente é muito além do que a gente vê no nosso quadrado. Né? Porque a gente quer a minha garantia, a gente quer nossas garantias, eu quero meu direito, e até que ponto que você também quer o direito do outro? Até que ponto que você está preocupado com a dignidade da pessoa humana? Né? Ou se você só está preocupado que seu filho não vai ver um beijo gay pela rua. Porque a gente se preocupa. Nós somos seres, a gente se preocupa sim, né? Mas a gente tem que ver quais caminhos que a gente tem para isso. Porque a minha dignidade não é maior que a dignidade de ninguém. Né? Eu não sou mais digna
que outra pessoa. Não sou. Né? E a gente tem que dar o devido valor à nossa Constituição, porque é isso que ela está falando. Quando ela fala do seu direito à educação, ela fala assim, olha, todo mundo tem direito de ler e escrever. Não é só aquela pessoa que tem dinheiro para pagar a escola, não. Né? Aquela pessoa que está ali em menor condição financeira, ela tem direito de aprender a ler e escrever. Ela precisa. Isso é uma garantia fundamental. Isso é uma cláusula pétrea. Ninguém pode quebrar isso. É um direito que ninguém pode tirar, ninguém pode vender, ninguém pode abrir mão. É o seu direito, é o direito daquela pessoa. A gente precisa encarar os direitos fundamentais que a gente tem como pilares. A gente tem que olhar para eles e falar, olha, ninguém pode derrubar isso, não. Eu posso não concordar que determinada pessoa tem esse direito, mas eu não posso derrubar isso. Porque se eu derrubo dela, eu estou colocando o meu em risco, eu estou abrindo precedente. Se eu aceito que uma outra cidadã seja tratada de forma diferente da minha, eu estou abrindo precedente para lá na frente a mesma coisa acontecer comigo. Então não é com ninguém. Ponto final. E isso causa brigas e brigas e brigas, né? Principalmente com o STF, que o STF é o vilão nessa história, porque ele barra mesmo, barreia, é inconstitucional, pronto, acabou, e aí começa a briga. Né? Mas a gente tem que aprender a barrar as coisas, sim. Por mais que nos doa, por mais que nos revolte, por mais que seja muito diferente pra gente, né? A gente vê muita coisa aí de gerações, gente. Né? São gerações diferentes, são cabeças diferentes. A gente está mudando a nossa mente aos poucos, passo a passo. A gente está aprendendo também a aceitar as outras pessoas, a aceitar os nossos direitos. Né? Nem os nossos direitos a gente conhece direito. A gente busca conhecimento para saber os nossos direitos. Então, a gente está caminhando. Né? Quem vai estar lá na frente, daqui a uns anos, vai se favorecer muito com isso. Eu espero. Mas a gente caminhando, a gente está batendo cabeça, né? Lutando, né? Muita gente está sofrendo, né? Muita gente está morrendo por situações assim, mas a gente está caminhando. E eu quero que vocês enxerguem a nossa Constituição, os nossos direitos fundamentais, como que a gente tem de mais importante no nosso país. Porque sabe? Vocês vão receber material de estudo. Se vocês puderem, vocês não têm que ler a Constituição toda, tá, gente? A gente não faz isso. Né? Todo mundo acha que nós somos os loucos da leitura. O povo do direito lê descontroladamente. Não, a gente não lê descontroladamente, tá? Mas dá uma pincelada, lê o artigo 5º. Sabe? Olha o que através do artigo 5º, várias outras leis foram criadas. Porque ele obriga o Estado a criar essas leis. Sabe? Se a gente tem direito ao trabalho, ele obriga o Estado a criar, né, a CLT. Se a gente tem direito à saúde, ele obriga o Estado a ter uma regulamentação da saúde. Então, a Constituição obrigou que várias leis surgissem, inclusive o Estatuto da Pessoa Idosa. Né? Tem muita lei que não surgiu porque os nossos legisladores são fofinhos. É porque a Constituição está lá obrigando, vocês têm que fazer. E tem que fazer, e ponto final. Tem muita coisa ainda que precisa ser feita, né? Mas, a grosso modo, de 1988 para cá, né, de fim da ditadura para cá, a gente tem que agradecer muito por muita coisa que mudou e por muita coisa que a gente recebeu. E a gente ainda tem que lutar muito para garantir o que está escrito ali. E esse lutar, infelizmente, às vezes não é sempre tão fácil. Tá? Alguma dúvida até aqui? Cléo, diga. Seu microfone está desligado.
Só queria te parabenizar pela fala, que deixa a gente empolgada, assim, com a sua paixão na fala, Que né? bom. Mostra o quanto que você gosta da área, e isso é bom, que nos motiva, né, a procurar também pelos nossos direitos. Eu fico assim, estou aqui encantada de te ouvindo falar. Ai, que bom, gente, que bom. Obrigada por partilhar conosco aí o seu conhecimento. Que bom. Ai, essa é a ideia, sabe? Aqui, ó, tem mensagens, a Maria da Penha escreveu, obrigada, sempre quis saber por que os policiais chegam nas residências na parte da manhã. Pois é, tem hora, viu? Eles têm horário, eles não podem sair entrando na casa de ninguém assim, não, tá? Só em caso de flagrante, tá, gente? Se tem perseguição, a pessoa entrou na casa correndo, aí eles podem entrar, tá? Só nesse caso, né? Mas, enfim, eu já escutei muitas vezes que direito é chato, sabe? Eu aprendi a estudar direito de uma forma diferente. Eu coloquei para mim mesmo que eu não ia ficar falando juridiquês, sabe? Conversar formalmente, assim. A nossa rotina não é essa. Como é que você vai falar sobre direito para uma pessoa leiga falando latim? Né? Uma palavra ou outra eu vou ter que falar com vocês, né? Porque é termo usado. Mas direito, você não tem que decorar, você tem que entender. Porque se você entende, a sua visão de analisar qualquer outra situação é mais fácil, né? Você não precisa decorar. Se você entende, você não vai precisar nunca decorar. A não ser para as provas que a gente tinha que decorar, gente. Desculpa, mas era só para prova. Vamos lá, que o nosso tempo está na risca. Tratado internacional. Todo mundo ouve falar em tratado internacional, né? São as leis que vieram surgindo, principalmente sobre direitos humanos, que surgem para ser mundiais. Não são todos os países que recepcionam todos os tratados internacionais. Os países têm que querer, né? Um que a gente fala muito, que é o Pacto San José da Costa Rica, tá? O nosso país recepcionou esse tratado. Ele versa sobre direitos humanos e ele fala muito da questão carcerária, né? Ele que trouxe para a gente a audiência de custódia, que a gente ouve de vez em quando falar em jornal. Quando a pessoa é presa, ela tem que passar no juiz. Isso já existia nos Estados Unidos, a gente vê nos filmes. A pessoa é presa, ela vai lá conversar com o juiz, né? Então, no nosso país, a audiência de custódia, ela foi trazida pelo pacto, que a gente já assinou há anos, mas ela foi trazida há poucos anos, muito recente. A pessoa é presa, ela tem que ir lá na frente do juiz, ela não vai falar sobre o crime. O juiz vai falar assim aqui, alguém encostou a mão em você? A prisão foi legal? Eles entraram na sua casa com permissão, com mandado? Ah, você tem bons antecedentes, você nunca foi preso, então você vai poder responder em liberdade. Isso que se faz numa audiência de custódia, né? Foi trazido por esse pacto internacional. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Toda vez que o Brasil recepciona um tratado internacional, é levado para a legislação, né? O legislativo que vai decidir, olha, a gente vai receber essa lei ou não. Recebendo, essa lei tem um status dentro do nosso ordenamento jurídico. Ela nunca vai poder ficar acima da Constituição, como eu disse para vocês. Nenhuma lei fica acima da Constituição. Mas ela tem poder de direito internacional. Então, ela está acima das outras leis, de qualquer outra lei. Então, ela fica na pirâmide. Vou mostrar para vocês. Temos a pirâmide, conhecida como pirâmide de Kelsen, tá? Vocês vão ouvir falar muito nessa pirâmide quando se fala em direito. Ele falou dos valores que a lei tem no nosso país. Lá em cima, Constituição. Ninguém acima dela. E aí vem os tratados. Como que os tratados entram nessa pirâmide? Como normas supralegais. Eles estão acima das outras leis, mas não estão acima da Constituição. Então, tem a Constituição, tem as normas supralegais. Depois vem as normas legais, né, como a CLT, o Código Penal, e as normas infralegais, que são os outros decretos, as outras leis, leis estaduais. Então, a gente sempre vai pensar no valor das leis dessa forma. É o que o STF faz. Quando ele vai falar se é constitucional ou não, ele vai olhar onde que essa lei está encaixando ali. E uma lei supralegal, ela tem força de emenda constitucional.
O que é isso? A gente ouve muito nos jornais. Ah, uma nova emenda constitucional. É uma norma que ela veio para a nossa jurisdição com um peso tão importante quanto da Constituição. Não acima dela, mas tão importante quanto. Então, é uma emenda, é alguma coisa que se amarra à Constituição. A Constituição arrasta essa lei junto com ela. E para uma norma virar emenda constitucional, ela passa 2 vezes por votação nas 2 câmaras dos deputados do Senado, e tem que ter maioria absoluta de votos. Né? Não é maioria relativa, não. A maioria relativa votou mais, ok, mesmo com a falta de um ou de outro. Não, a maioria absoluta. Se tem 100 deputados, 50 mais um tem que votar. E são 2 votações. Passa numa Câmara, vai para outra, passa por uma, e tem que passar nas 4. Então, é uma coisa para você ver a grandiosidade que é uma emenda constitucional. Qualquer coisa que vai se vincular à Constituição tem um trâmite, tem um processo muito rigoroso. E os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, pela sua importância, eles entram no nosso ordenamento jurídico assim, amarradinho ali na Constituição. Então, quando o STF vai fazer esse julgamento de valores entre as normas, ele vai analisar isso. É importante, quando alguém vira e fala, é um tratado internacional que o Brasil é signatário, quer dizer que a gente foi lá e assinou. Tá? Foi um tratado desses que garantiu a criação da Maria da Penha. A gente vai falar depois sobre isso, da Lei Maria da Penha. Então, se o Brasil assina, ele tem a obrigação de seguir. Se ele não segue, ele está condicionado a responder ao Tribunal Internacional. Então, assinou, tem que cumprir. Tá? Então, esse valor é muito importante para a gente saber, né? Naquela sequência que eu falei com vocês, que a gente ia falar sobre os direitos humanos e já ia puxar a nossa Constituição, porque é aquela sequência, né? Uma coisa puxa a outra, e para a gente entender, é bom que a gente vá nessa sequência para a gente visualizar de uma forma mais bacana, e aí a gente absorve de uma forma melhor, porque a gente entende de onde veio isso tudo. A gente consegue enxergar de onde foram surgindo todos esses nossos direitos. Então, a partir de hoje, a responsabilidade de vocês aumenta, porque vocês receberam muito mais conhecimento, poder, e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Já dizia o tio Ben, né? Vocês, por favor, assistam Homem-Aranha para ver o tio Ben falando, tá? É viu, gente? O primeiro Homem-Aranha, para vocês verem tio Ben falando isso. O sábio tio Ben. Viu? Alguma pergunta? Vamos, algum comentário, observação? Digne. A questão da lista de filme que foi enviado para a gente. Conseguiu assistir algum? Tem muita coisa. Eu assisti O Milagre da Cela 7. Ai, você chorou tanto quanto eu? Mas todos eles são maravilhosos, viu? Eu vou assistir. Tá vendo? Gente, eu choro muito. Assiste, aí vocês me contam se vocês choraram tanto quanto eu. Choro horrores, horrores. Meu namorado morre de rir. Porque eu começo a chorar e ele começa a rir de mim. Eu apelo com ele, porque ele tá rindo de mim, chorando. Aí eu fico bravo com ele. Eu falo, me deixa chorar em paz. Deixa eu sentir o filme. Assiste, gente. Quando vocês assistirem, vocês falam o que vocês acharam. Viu? Vocês podem contar, a gente troca figurinha, ó. A gente crochê, tá? Mais alguma coisa, gente? Para mim, acho que está super tranquilo, adorei a aula, estou adorando o curso. Ai, que bom. É pesado, porque eu te falei, não estou dando conta de acompanhar todo aquele material, né? Mas eu vou me organizar aqui para conseguir, né? Mas estou se adorando e quero agradecer a oportunidade mesmo aí, né? E vamos que vamos. Obrigadão mesmo, boa tarde a todos. Que bom. Mas vai vendo devagarzinho, diga.
Adorei a aula. Nossa, maravilhosa, assim. Ai, que coisa! Acho que eu vou ter que começar aqui. Acho que eu vou fazer vestibular para fazer direito. Todo mundo, bora. Todo mundo fazer direito. Aqui, mas me fala só uma coisa. Nós estamos falando do STF, que é o máximo da questão Do judiciário. no Brasil. Como que quando fala assim, tem que ser julgado na primeira instância, na segunda instância, são patamares menores? Como é que funciona O isso? que acontece? Vamos falar em âmbito Minas Gerais, tá? Se eu pego, por exemplo, um processo criminal, a pessoa cometeu um crime em Contagem. Esse crime vai ser julgado em primeira instância em Contagem. Então, a primeira sentença desse crime sai em primeira instância, tá? No local onde foi cometido o crime. Saiu a sentença e a pessoa quer recorrer, né? São os recursos. Ele vai para a segunda instância, ou seja, eu não concordo com a decisão do juiz da primeira instância. Eu vou pedir socorro ao juiz de Tribunal de Justiça, Minas Gerais. Segunda instância. Chegou em segunda instância, os desembargadores, aí é uma turma que julga aquele recurso, né? Ele vai ser favorável ou não ao seu recurso. Se ele não for favorável, você tem possibilidade de recorrer a instâncias superiores, tá? Que seria o Supremo Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça. Só que, para ir para essas duas instâncias maiores, vamos falar desse jeito, tem que ter ou algo ilegal ou algo inconstitucional. O que for inconstitucional vai para o STF. Se for ilegal, para o STJ. Mas você só chega nessa instância se o questionamento for ou inconstitucional ou ilegal. Né? Se você tiver uma justificativa para falar, o STF, aqui no meu julgamento, eu estou sofrendo um abuso, está acontecendo alguma coisa que não é constitucional. Aí vai para o STF, tá? Outra coisa sobre as instâncias que a gente vê mais na televisão, é onde cada pessoa vai ser julgada. Isso que eu dei o exemplo é um crime comum, né? Que é julgado no local, no local onde ocorreu o crime. Quando são crimes realizados por funcionário público, vamos falar assim, da União, como, por exemplo, crimes pelo presidente, ele já é julgado pelo STF porque o crime que ele cometeu foi contra a União. Não foi um crime comum. Tá? Então, quem se incumbe de fazer esse julgamento já é o STF. Tá? Então, essas previsões também vão estar na Constituição. Quem julga o quê? Né? Para qual instância vai? Isso também está escritinho, não é aleatório, é previsto na Constituição. Tá? Olha, Elizabeth está perguntando da indicação do filme se foi por e-mail. Elizabeth, foi no grupo do WhatsApp. Foi. Tá? Foi no grupo. Se você não recebeu, você dá um toque na Tamires e ela te manda separadinho. Eu vou encaminhar lá, tá? Tá joia? Vou te encaminhar aí no privado para facilitar já. Mais alguma coisa, gente? Mais uma dúvida? Polêmicas? As polêmicas é que aparecem mais. Maíra Perdi. Direito é sempre polêmica. A polêmica maior é que o direito é o melhor curso que tem e as pessoas não estão preparadas para isso. Eles não estão preparados para a gente. Eles não estão preparados para essa discussão, gente. Não estão preparados. Ó, eu já vou avisando vocês, hein? Vocês não começam a fazer barraco por aí falando que é a professora que ensinou, não, tá? Vocês sejam mais plenos, tá? Para discutir as coisas. Porque o povo costuma falar que a gente é barraqueiro, eu não entendo por que isso. E fala que a gente é o curso do pessoal mais chato que tem, né, Ana? Na faculdade, a fama da gente é ser os mais chatos. A gente nem é chato. No primeiro período, a gente já tá na porta da coordenação aqui. Eu sei os meus direitos. No primeiro período. Eu sei, tá? Os meus direitos. Não chegou nem no artigo 10 da Constituição e acha que tá sabendo tudo. Faz parte. Vocês podem fazer a mesma coisa, viu, gente? Fiquem à vontade.
Gente, vou finalizar nossa aula. Foi muito gostoso. Muito bom. Muito bom. Vocês vão receber mais um tanto de material. Quem não conseguiu ver ainda, vai vendo aos pouquinhos, né? A gente tenta enviar vídeos curtos, né? Para não ficar maçante, para ser uma coisa mais tranquila, né? Para vocês irem recebendo aí mastigadinho, devagarzinho, não assustar com a gente. A gente não vai assustar vocês, tá? Os filmes também, vocês podem assistir devagar. Sexta-feira vocês vão receber mais uma lista, então com certeza vocês não vão ter conseguido ver tudo. Mas vocês guardam aí, vocês vão assistindo devagar. Mas Homem-Aranha vocês podem assistir, tá? Pra ver o Tio Ben. Poxa vida, ninguém conhece o Tio Ben, eu fico revoltada. Aqui em casa eu tenho um fã dele, então vou até me aconselhar já com ele de uma vez. Fala com ele, que você quer assistir o Homem-Aranha, o 1, que tem o Tio Ben, tá? Ele deve saber de qual é salteado, minha filha, sabe tudo. Tá De vendo? Tá filmes. vendo? Vai ter um pra dividir. Eu vou Não ao é? cinema assistir filme de super-herói e eu falo que eu tô indo levar meu menino mais novo, né? Ele é a minha desculpa. A minha desculpa. Vamos, filho, Vingadores está no cinema. Gente, um beijo. Boa tarde pra vocês. Qualquer dúvida é Boa só tarde, chamar. gente. Tudo de bom para todo mundo. Pois é, qualquer dúvida vocês chamem a gente, tá? A gente tá lá. Isso aí, pessoal. Obrigada, Boa gente. tarde. Beijo. Boa Boa tarde, colegas. E Elizabeth, Fiquem com eu vou te Deus. enviar Até aí a o. próxima. Boa tarde. Tá bom?